Então, hoje nós estamos aqui dando continuidade às atividades do HCB Mais Ciência, e essas são umas aulas do Serviço de Gastroenterologia do Hospital da Criança de Brasília. E hoje nós temos uma honra imensa de, comemorando o Maio Roxo, que é o mês que está dedicado à doença inflamatória intestinal, receber a doutora Maraci Rodrigues. Doutora Maraci, na verdade, ela dispensa apresentações, porque ela é referência no tema, tanto no Brasil como internacionalmente também. A doutora Maraci é doutora, ela é médica do Departamento do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, do Hospital Albert Einstein. Então, muito obrigada, Maraci, é uma honra imensa ter você aqui. Eu fico muito feliz, né, muito emocionada em estar com vocês. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, que é o tratamento clínico. Eu escolhi a colite ulcerativa e a doença de Crohn pediátrica grave nos dias de hoje. Como está esse tema com o tratamento de um paciente grave com a doença inflamatória intestinal Crohn ou retocolite ulcerativa? Então, aqui estão meus conflitos de interesse e nós vamos começar dando um painel aí, o que seria no futuro, né? Esse futuro provavelmente breve, que vai chegar também para as nossas crianças aqui no Brasil. Então, é o conceito de medicina de precisão para individualizar os cuidados da doença inflamatória intestinal pediátrica, e que vai englobar, né, todos os omics, né, o genoma, microbioma, metaboloma, dentre outros, associados, então, a todos os scores, né, endoscópicos, a farmacocinética, com a monitorização terapêutica das drogas, né, empregadas no tratamento, e também, é claro, os preditores, né, de gravidade de cada uma dessas crianças, associado, então, aos scores de qualidade de vida. Isso tudo dentro de um modelo analítico de estratificação de risco. E esse modelo, então, seria um modelo matemático que estaria, então, ligado ao nosso prontuário eletrônico, né, com um aplicativo ali de decisão, e nós, então, colocaríamos todas essas informações e escolheríamos o tratamento assim, ideal para o nosso paciente, e, a partir daí, então, faríamos uma avaliação proativa, né, da farmacocinética, do acompanhamento clínico desse paciente, de forma a conseguir obter o alvo terapêutico, né, que no momento é a cicatrização da mucosa, mas em breve esses alvos serão cada vez mais ambiciosos. Por exemplo, uma cicatrização transmural na doença de Crohn ou uma cicatrização histológica na retocolite ulcerativa, o que já está sendo discutido para os pacientes adultos. Então, por que falar sobre essa estratégia, né, de medicina de precisão? Porque a doença inflamatória intestinal, ela é uma doença extremamente heterogênea. Nós não temos como prever, né, a resposta à terapia inicial escolhida por nós médicos, né? E o curso da doença é extremamente variável. Então, seria muito, muito importante, né, seria muito bom termos a medicina de precisão para que pudéssemos, então, fazer uma escolha mais assertiva, né, para atingir esse alvo. Então, é o futuro, a abordagem com sistemas computadorizados, integrados ao nossos prontuários eletrônicos. Mas o que temos hoje, né, que seria o pé no chão, que seria nos dias atuais? O que nós temos hoje seriam, para a escolha, né, do melhor tratamento individualizado para o nosso paciente, seria pensar nos seguintes aspectos, de forma global: as características clínicas do nosso paciente, os biomarcadores, que são os principais, a calprotectina fecal e a proteína C reativa, falarmos sobre associar isso aos prognósticos de possibilidade de uma evolução desfavorável, né? E para isso nós temos 2 artigos publicados aí recentemente, o ano passado, para Crohn e colite ulcerativa pediátrica. A estratégia, né, de um tratamento muito assim de perto, bem ajustado a cada volta do paciente no nosso ambulatório, e há também associação com a monitorização terapêutica da droga, de preferência de forma proativa.
Então, começando com o tratamento clínico da colite ulcerativa grave pediátrica, nós temos que a escolha do tratamento da colite ulcerativa grave pediátrica, ela vai, como nós acabamos de falar, avaliar aquele paciente, né, que tem um PUCAI acima de 65 pontos, associado, então, à classificação de risco. Então, como ele está pontuado como com um paciente de gravidade, né, uma colite ulcerativa grave, ele, com certeza, dados já publicados na nossa literatura e reforçado aqui nesse artigo de classificação de risco da colite ulcerativa pediátrica, ele é um paciente que tem fator de risco para evoluir de uma forma desfavorável e caminhar para uma cirurgia, né? Também, se ele tem essa forma grave, né, de abertura da doença, e se ele tem uma associação com hipoalbuminemia, esse paciente ele tem maior chance de ter uma colite aguda grave e, portanto, também caminhar para uma evolução cirúrgica. Então, esses pacientes, geralmente, eles têm uma forma pancolite, nosso grupo pediátrico, ele tem essa forma pancolite, né, na maior parte das vezes, na classificação de Paris, é o E4, né, e o S1, que ele está no momento aí de gravidade. Então, como escolheríamos, então, o tratamento inicial desse paciente? De forma geral, esse paciente ele vai ser admitido para receber o corticoide intravenoso, né, dentro do hospital, e raramente, ou de uma forma bem seletiva, né, nós vamos encontrar um paciente que não tenha comprometimento sistêmico e poderia tratar com corticoide via oral. Isso são poucos casos, né? E se esse paciente não respondesse, né, em uma média de 3 a 7 dias, ele deveria passar por uma segunda linha de tratamento, que seria os anti-TNFs, tanto infliximab como adalimumab. Então, o objetivo desse tratamento inicial é ser bem ajustado e de forma favorável, que ele atingisse a semana 12ª com uma remissão clínica, né, que seria atingir um PUCAI abaixo de 10. Mas, se esse paciente não acontecer isso, né, nós teríamos que escalonar o tratamento, isso é, porque ele não teve um PUCAI, ou pelo menos não abaixou o PUCAI em 20 pontos, né, nesse período de 7 a 10 dias, ou ele aumentou o PUCAI em 20 pontos em qualquer momento, aí estaríamos permitido passar para o próximo passo. Se isso aconteceu favorável, esse paciente vai, então, manter esse tratamento e pensaremos, então, na manutenção da remissão. Então, nós vamos falar agora, então esse paciente que iniciou, né, o corticoide intravenoso, né, um paciente com colite ulcerativa grave, ele está internado e ele tem 3 possibilidades, né, com a introdução do corticoide. Ele pode entrar em remissão clínica, né, atingir um PUCAI abaixo de 10, de 1 a 3 meses, isso faz uma totalidade de 50% até 64% dos casos. Em 1 ano, ele pode persistir com essa remissão, em torno de 50%, 60% dos casos, mas também pode ter uma evolução com dependência de corticoide, cerca de 45% dos casos, e também, de uma forma mais desfavorável, também ser refratário, né, não ter uma resposta ao corticoide em 3 a 10 dias, e ser necessário, então, iniciar a segunda linha de terapia, que seria o anti-TNF. Então, vamos imaginar que esse paciente precisou usar, né, a segunda linha de tratamento, que seria o infliximab, né, e depois nós vamos falar do adalimumab. Então, quando o paciente está nessa situação, ele vai para essa segunda linha de indução, e depois, provavelmente, ele vai ele vai para a manutenção de uma colite ulcerativa pediátrica grave. Nós temos algumas evidências na literatura, por exemplo, nós temos alguns, como estão aqui anotados nessa slide, alguns trabalhos, né, controlados, randomizados, que mostram que esse paciente tem uma possibilidade de indução de remissão de 75% dos casos, né? 33% deles podem atingir cicatrização já na semana 8, e esses pacientes também os que conseguiram entrar nessa remissão, podem então ter a manutenção de remissão, né? Em 44%, eles podem necessitar uma otimização. Então, olha, quase
metade deles vão precisar de um escalonamento da dose, né, para conseguir, então, manter-se em remissão na fase de manutenção. Então, os estudos retrospectivos, que são a maioria desses trabalhos, eles mostram que a remissão clínica em 12 meses, nesses pacientes, é em torno de 38%, em 2 anos, em torno de 20%, e podem, então, afastar esses pacientes da cirurgia em torno de 60%. Né? Mas, que, como nós falamos, esse paciente é grave, grande parte deles, né, 44%, vão precisar de uma intensificação de dose. E para isso, né, os trabalhos já dizem, no nosso último consenso de 2018 também, fala neste assunto, de usar uma dose intensificada, né, de 10 miligramas por quilo por dose, né, e também diminuindo os intervalos para 0, 1 ou 4 ou 5 semanas, como é feito para a colite aguda grave, né? Para obter uma maior taxa de remissão clínica, diminuir, né, a possibilidade de colectomia, né, assim, ao longo dessa evolução, quando comparada quando eu dou para esse paciente uma dose padrão. E passando agora para a escolha do adalimumab, nós temos que o adalimumab, ele praticamente ele não era pensado para uma situação de paciente uma forma moderada a grave, ou pelo menos não oficialmente, né? E agora, com esse trabalho do Profit, publicado agora recentemente, né, que é o estudo Envision, a gente já pode pensar, né, como uma escolha, não precisaria necessariamente escolher o infliximab. Então, antes de falar no trabalho do Envision, nós vamos falar que existem outros, né, anteriormente ao Envision, pelo menos 2 estudos retrospectivos em pacientes com perda de resposta ao infliximab. Então, esses pacientes, quando eles vão para o adalimumab e perderam a resposta do infliximab, eles conseguem resgatar a resposta favorável, né, em torno de 55% até 83% dos casos, né? Mas essa remissão pode ser mantida, no entanto, existe pelo menos aí 1/3 de pacientes que, mesmo assim, iriam ser indicado colectomia. E agora, passando para esse estudo Envision, que é o que vai permitir, o que foi aprovado, né, como um trabalho importante para aprovação na colite ulcerativa pediátrica, ele envolveu 93 crianças, né, e foi um estudo randomizado, duplo cego, né, envolveu colite ulcerativa moderada a grave. Ele mistura. É difícil nós temos um trabalho que só pegue paciente grave, né, colite ulcerativa grave. Ele geralmente mistura, e foi o que aconteceu com esse estudo. E vejam que 85% desses pacientes eles já tinham experienciado o uso do infliximab. E na fase de indução de remissão, eles usaram 2 tipos de dose, né? A primeira dose, na verdade, de intervalo. A dose foi de 2,4 miligramas por quilo. Num grupo A, né, ele utilizou na semana 0 e na semana 1. No outro grupo, né, no grupo B, ele usou a mesma dose, né, padrão de 2,4, no entanto, usou na semana 0 e usou um placebo, né, na semana 1. Né? E em ambos os grupos continuou com essa dose de indução, na segunda dose, 1,2 miligramas por quilo na semana 2 e 0,6 miligramas por quilo na semana 4. E vejam que a resposta, né, desse grupo A e grupo B foi melhor na semana 8, no grupo da dose maior, né, dada tanto na semana 0 como na semana 1. E esses pacientes foram, então, para manutenção, né, os que responderam, na dose de 0,6 miligramas por quilo, ou a cada 7 dias, ou a cada 14 dias. E o que eles viram? Viram que a remissão, né, chegando quase em 1 ano de evolução, acompanhamento desses pacientes, houve um resultado assim, estatisticamente positivo, né, no grupo que recebeu a alta dose. Então, o estudo conclui que a adalimumab realmente ele é uma droga, um anti-TNF seguro, eficaz para essas crianças com colite ulcerativa moderada a grave. Então, nesse paciente com colite ulcerativa grave, pediátrica, nós poderíamos usar uma dose de infliximab intravenoso, né, numa dose otimizada e num intervalo também otimizado, principalmente naqueles pacientes
que tenham um peso abaixo de 30 quilos, um alto índice de massa corpórea, uma carga inflamatória muito grande, e carga inflamatória, ele tem muito fator de necrose tumoral ali, se esse é o principal fator, né, de imunológico ali naquela mucosa, e se ele tem hipoalbuminemia. Então, a Anvisa já aprovou essa aplicação na colicerativa em abril de 2014, né? E agora, para o adalimumab, né, o que está indicado seria para pacientes maior que 40 quilos, né, no dia 1, uma dose de 160 miligramas no máximo, né, no dia 15, 80 miligramas, seguido de 80 miligramas a cada 14 dias, ou 40 miligramas a cada 7 dias. Isso é que está na bula, né, da medicação. E nos abaixo de 40 quilos, no dia 1, 80 miligramas, no dia 15, 40 miligramas, seguido de 40 miligramas a cada 14 dias, ou de 20 miligramas a cada 7 dias. E, então, esse é o produto que está na bula, né, para esse uso pediátrico, graças a esse trabalho aí de Croft, né? E, bom, chegado a esse ponto, né, é um paciente colite grave, já escolhemos o tratamento, já demos esse tratamento, né, muitos precisaram usar a segunda linha, o anti-TNF, né, e aí nós vamos fazer o STRIDE 2. Né, nós temos que seguir esse paciente bem de pertinho, né, e, claro, nesse período aí de 12 semanas, o que nós estamos esperando que aconteça é que ele tenha melhora dos sintomas, que ele tenha logo a seguir uma remissão clínica, né, uma diminuição, normalização da proteína C reativa, que ele, pelo menos, usando esses testes não invasivos, né, que ele diminua o PUCAI para pelo menos 20 pontos, e de uma forma ideal, que ele chega na semana 12, com o PUCAI abaixo de 10, que ele vai ter um maior prognóstico de cicatrização da mucosa e uma boa evolução, né, livre de cirurgia lá na semana 52 ou 54, que ele abaixe essa calprotectina, né, para abaixo de 200, de forma ideal abaixo de 100, e um PCR normalizado, né, abaixo de 5 miligramas por litro. E agora, também nessa fase, seria muito importante se pudéssemos disponibilizar uma monitorização terapêutica, né, desse paciente. E aí, nós temos poucos trabalhos, né, eu mostrei aqui do Adeducum, esse trabalho, e ele mostra na semana 6 um nível aí de terapêutico do infliximab em torno de 15 microgramas por ml. Veja que ele separou aí, né, os abaixo de 6 a 11 anos e 12 a 17 anos, mas de forma geral, nos artigos, eles, quando mencionam TDM na semana 6 colite ulcerativa, mencionam aí, se pensa num nível sérico adequado acima de 15 microgramas por ml. Bom, então, se esse paciente ele fez todo esse caminho, né, e evoluiu bem, está respondendo bem, né, nós vamos pensar na manutenção de remissão, e esse paciente continuaria, né, se ele precisou usar o biológico, ele vai manter, né, o biológico, infliximab ou adalimumab, né. As outras classes, né, de biológico que estão aqui descritas, nós teríamos off-label, mas infelizmente, nós temos muitos pacientes que são refratários e são graves e muitas vezes precisam usar de forma off-label outras classes que ainda não foram aprovadas. Eu trouxe esse slide aqui, que foi apresentado pela doutora Ana Griffith, né, no nosso último congresso brasileiro de gastroenterologia pediátrica, né, e nutrição. A doutora Ana Griffith utilizou, então, esse slide, que é um estudo de revisão de literatura do Papa Michel, publicado recentemente, né, e vejam aí que ele faz uma indicação, né, de um resumo desse artigo, dizendo qual os tempos, né, das doses e quando teríamos que fazer a monitorização terapêutica das drogas, né? E vejam que ele coloca aqui para o infliximab, né, na semana 6, né, um nível para infliximab maior que 15 microgramas por ml, e para o adalimumab, na semana 6, colocaria também 15 microgramas por ml. Né? Isso é muito variável, né? No nosso conceito está um pouco diferente, e a gente vai falar daqui a pouco.
E vejam também que ele segue em frente dizendo quanto que nós deveríamos fazer a monitorização de forma proativa, né, na manutenção. Mas ele coloca aí a cada 6, a cada 8 semanas na manutenção, né? Nós não temos esse entendimento ainda no nosso consenso de 2018, quando repetiríamos, né? Temos que repetir essa monitorização de forma proativa na manutenção. O que existe é que o nosso artigo de revisão do grupo de Portugal, né? O Dr. Jorge, ele fala que o ideal seria repetirmos pelo menos a cada 6 meses, né? De 6 a 12 meses, de forma proativa. Muito bem, mas prosseguindo, então, nessa manutenção, nós temos essa situação, e se o nosso paciente está indo muito bem na manutenção, ele está mantendo um PUCAI abaixo de 10, a calprotectina está abaixo de 100, então nós estamos indo num caminho certo, né? Praticamente, nós vamos só acompanhar esse paciente de maneira curta, personalizada, e se ele está bem, ele vai vir a cada 3 meses, se ele não está bem, ele vai diminuir esse intervalo de retorno, obviamente, e nós vamos, então, seguir com calprotectina periodicamente, a cada 3 meses, e ele vai fazer uma vigilância de displasia de cólon com a colonoscopia após 8 a 10 anos de evolução, ou se ele tiver CEP, plano de esclerosante primária, ele vai fazer anualmente desde o diagnóstico, desde o primeiro ano de diagnóstico. Agora, se ele começa a ter uma calprotectina no valor intermediário, a gente vai repetir, e se ela se sobe acima de 250, nós temos, então, que tomar atenção e indicar, né, uma nova avaliação endoscópica, checar, né, obviamente, a aderência, excluir infecções, né, até citomegalovírus ali na mucosa, né, e fazer ali, quando for necessário, né, o escalonamento, a otimização e a comboterapia, se for o caso, se não tiverem comboterapia, né. O ideal aqui seria numa forma, aí, vamos dizer, ele está com atividade, então seria, para quem tem oportunidade de usar um TDM reativo, né, vai também dar uma luz para dizer que direção eu vou cursar, né? Esse paciente aí, ele perdeu a resposta, esse paciente tem outro mecanismo de ação do biológico, não é o anti-TNF. Se eu tiver, né, como existem os europeus, os norte-americanos que fazem isso, uma situação muito fácil. Para nós aqui no Brasil é muito caro, muito oneroso, né? Nós temos, às vezes, a indústria que nos ajuda na semana 6, né? Às vezes nos ajudam também na manutenção 6 meses depois, mas isso não é rotina numa forma reativa, né? Muito bem. Então, aqui estão os níveis, né? Nós temos os níveis de quanto nós vamos precisar nesse paciente, se nós fizermos esse TDM, né, de forma para avaliá-lo nessa forma de manutenção, se ele está com nível adequado e ele está com uma doença ativa, né, não está não respondeu inicialmente, depois ele perdeu a resposta, mas o nível sérico da droga, aqui no nosso último consenso de 2018, da corticerativa, ele coloca acima de 5 microgramas por ml, né, para a infliximab, e de 5 a 8 para a adalimumab. Então, se está com nível sérico bom e está com atividade, então significa que realmente o mecanismo, né, o mecanismo imunológico ali no tecido não é o fator de necrose tumoral, então, nesse caso, nós teríamos que tentar trocar para outra classe, né? E olha, é o vedolizumab, que é indicado aí como próximo passo, e seria off-label, tá? Agora, por outro lado, se o nível sérico, o trofo-levo, estaria adequado e o anticorpo estivesse negativo ou um anticorpo muito baixo, nós poderíamos aumentar a dose, diminuir a frequência e até associar o imunossupressor se ele não tivesse em comboterapia, né? Isso mesmo se tiverem com adalimumab. Agora, se o anticorpo está elevado, né, tanto para a infliximab maior que 9 microgramas por ml, né, e o adalimumab maior que 4 microgramas por ml, às vezes vem, dependendo do kit, vem o ponto de corte 10 e maior que 100 ml por litro, também pode ser um outro tipo de kit, pode dar um outro valor de referência. Então, para anticorpo, é bom a gente sempre usar o mesmo kit, não pode variar de kit. Para o nível sérico, eu poderia até
mudar de kit. O ideal é sempre o mesmo kit, né, do laboratório, mas para anticorpo, isso é uma condição que eu não posso misturar. Eles são totalmente diferentes, não dá para comparar um resultado depois de uma sequência, se eu pedir novamente. E nesse caso, se tiver com um anticorpo muito elevado, olha, eu tenho só o anti-TNF, né, para pediatria, então eu teria que tentar, né, trocar para o outro anti-TNF, né, se eu estou com infliximab e adalimumab, né, por exemplo. Muito bem, né? Então, essa monitorização a médio e longo prazo, agora chegando ao longo prazo, que seria entre 9 e 12 meses de evolução, eu estou falando de muito mais o alvo, aquele meu alvo que eu estou pensando nele desde que eu vi o paciente pela primeira vez. Então, esse paciente ele deveria estar aí a médio prazo já normalizando o crescimento, né? Nesse período aí de 3 aos 9 meses, melhorando já, retomando o seu crescimento, já normalizando os níveis de calprotectina, e com 9, 12 meses ele já deveria estar com uma cicatrização de mucosa, né? Um score de Mayo 0, né? Com uma cicatrização dessa mucosa, e recuperação do crescimento, isso pode ser feito a partir da 20ª semana do tratamento, e como nós falamos, no futuro vão ter alvos mais ambiciosos, por exemplo, as cicatrizações histológicas, mas isso ainda não é uma realidade para o nosso grupo pediátrico. E vamos, então, supor agora, né, que precisamos, então, fazer uma otimização para o vedolizumab, pois o nosso paciente perdeu, né, a ação, né, de uma forma ou primária ou secundária do anti-TNF. Então, esse paciente, ele usaria de forma off-label, né, o vedolizumab, mas é uma realidade, bastante difícil esses pacientes, porque, veja bem, se ele está com SUS, se é um paciente nosso no ambiente universitário, né, então, o vedolizumab ele está permitido para os pacientes acima de 18 anos, né, mas não está permitido para os nossos pacientes abaixo de 18 anos, né, que é nossos pacientes. E, então, seria off-label, seria bastante difícil. E os pacientes que têm, né, o seguro-saúde, a única maneira, então, seria acessar, né, tentar fazer através de métodos judiciais, se é um paciente grave, ir para o vedolizumab, mas com todas esses percursos bem difíceis de conseguir, né? Então, lembrando que é um anticorpo monoclonal humanizado, né? Eu coloquei aqui na setinha, né, o linfócito T, né, com esse alvo, né, que é a integrina alfa-7, beta-7, que está ali na capinha do linfócito, ele vai ser seletivo para bloquear, né, esses receptores aí desse linfócito, vai bloquear a migração, então, desse linfócito e, consequentemente, dos neutrófilos para o tecido inflamado lá do intestino, né? Então, a gente vai usar nesse tipo de paciente, né? Nós não somos os pacientes, nossos pacientes não são adultos, eles pensam diferente, é um paciente que foi refratário e passou passou pelo anti-TNF, já fez a otimização, é um paciente que está grave e nós vamos tentar resgatar e não levá-lo para uma cirurgia. Então, a dose inicial seria uma dose de 5 miligramas por quilo, né, intravenoso, ele vai continuar intravenoso, e máxima 300 miligramas, na semana 0, 2 e 6, seguida a cada 8 semanas, né? Nós temos a possibilidade, nessas crianças bem pequenininhas, né, de fazer através da superfície corpórea, né, dando um cálculo aí de 177 miligramas para cada metro quadrado, né? E a resposta, ela pode demorar um pouco, até a semana 14, né? E se o paciente começa a responder ou tem uma resposta parcial, você tenta otimizar, e a otimização é diminuir para a manutenção, ao invés de 8, passar para 4 semanas. E aqui temos agora alguns trabalhos, né, que foi um estudo de revisão do Breton, recentemente ele reuniu alguns trabalhos de autores que utilizaram o vedolizumab, né, na criança, e vejam que esses pacientes, esses estudos são a maior parte retrospectivos, né, e que esses pacientes, na maior parte, quase a totalidade deles, já experienciaram, né, o anti-TNF. E aí a remissão clínica, né, na semana 14, variou, mas atingiu no máximo 76%, né? E nesse estudo prospectivo, né,
do Conrad, ele viu que essa remissão ela ficou sustentada, né, nessa corte dele, né, na experiência pessoal dele, em 80%. E o outro autor, o Johnson, quando ele foi olhar se havia, né, a cicatrização da mucosa, ou cicatrização histológica, ele conseguiu aí uma cicatrização endoscópica, quase com um ano, né, na semana 49, uma remissão histológica em torno de 50%, e endoscópica, né, 50%, e histológica em torno de 40%, 42%. Então, lembrar, né, que é uma medicação off-label, né, só está permitida pela Conitec para pacientes com colite ulcerativa maiores de 18 anos. Muito bem, e se ainda, né, eu passei por tudo isso, né, e ainda não teve resposta, né, ele continua grave, né, então, perder um colo não é brincadeira, também temos que balancear, né, esse paciente, ele está com, vamos dizer assim, um agravo na estatura importante, então, o ideal é realmente conversar com a equipe cirúrgica e esse paciente fazer já com uma equipe multidisciplinar, né, a decisão junto com a família, sempre compartilhar, obviamente, isso é uma coisa de princípio, compartilhar o tratamento sempre com os familiares, né, isso desde lá da escolha inicial. Mas, se esse paciente ele ainda tem um score de estatura assim adequado, nós poderíamos tentar não resgatar ainda, né, essa função desse colo, e o próximo seria o próximo biológico off-label, seria o ustekinumab, né? Lembrar que o ustekinumab também é off-label e ele é um anticorpo monoclonal humano, né, dirigido contra a subunidade P40, né, das interleucinas 12 e 23. Ele vai exercer aí um efeito anti-inflamatório, né, para após inibir essas duas interleucinas, né, e então vai modular aí a função do linfócito TH1, TH17, tentando resolver essa inibição de processo de citocina inflamatória para que ele responda e haja então uma contenção desse processo inflamatório nessa mucosa, se ele então é um mecanismo TH1, TH17. E já passamos pelo anticorpo, né, anti-TNF, já usamos até mesmo o vedolizumab, né? Então, a primeira dose seria de 6 miligramas intravenosa, né, por quilo, ao redor de 130 miligramas, mais ou menos, e o máximo de 520 miligramas, e a partir de então ele vai receber a cada 8 semanas de forma subcutânea, né? Então, esses pacientes com maior que 40 miligramas, eles fazem uso, como os adultos fazem, de 90 miligramas subcutâneo, né? E os abaixo dele nós temos que ajustar a dose, né, pela superfície corporal, também de acordo com a superfície corpórea. E aí nós temos só ampola de 45 miligramas e ampola de 90 miligramas, né? Nós temos que contornar essa situação. Então, vejam que no estudo de Breton, que é um estudo de revisão, ele coloca esses três trabalhos, né? E vejam que na colite ulcerativa, na semana 6, os pacientes conseguiram entrar numa remissão clínica em torno de 24%, né, dos pacientes, né? Vejam que são pacientes muito graves, né? Então, às vezes, a gente vai tentando várias coisas e nem sempre vai dando certo, né? O nosso objetivo é resgatar essa função desse colo, né? E, por último, eu trouxe aqui um outro grupo, né, de biológicos, seria o tofacitinib, que tem aí pelo menos 4 estudos envolvendo as crianças, e esse é mesmo off-label mesmo, né, tem pouquíssimos estudos, né, ele é um inibidor seletivo da Janus quinase, né, eu coloquei aqui, ele vai então inibir, né, essa Janus quinase, vai induzir então em manter a remissão clínica, né, vai tentar uma situação de colite ulcerativa moderada grave, ele vai inibir essa considerada uma pequena molécula, né?
E ele vai, então, inibir essa janusquinase, né, 1 e 3, e um pouquinho também na janusquinase 2. E por isso, e nesse nível, né, de inibição desse fator de transcrição aí desse DNA para esses receptores, né, dessas citocinas e linfócitos, e dessas pequenas moléculas, especificamente da janusquinase, ele vai conseguir bloquear várias citocinas pró-inflamatórias, né, e que estão envolvidas aí na patogênese. Então, ele é uma medicação muito promissora, né, para a colite ulcerativa. Mas nem tudo é, assim, totalmente livre. Os pacientes, eles podem ter algumas complicações, né? Eles podem ter complicações, por exemplo, infecciosas, né? Ele não deve ser utilizado em associação com muitas drogas ou até mesmo com outros agentes biológicos, né? Ele pode dar infecções por esses vírus oportunistas, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Para seguirmos ter cuidado no nosso paciente pediátrico. E o mesmo autor, ele conclui isso, olha, quando eu estou diante desse paciente com colite crônica ativa, ele está em atividade, ele é grave, ele não melhora, e sabemos que esse tipo de paciente, esse cenário, ele vai ter, né, uma evolução de mais de 10% com uma colite aguda grave, ele vai ter uma probabilidade maior de colectomia, né? E esses pacientes, eles geralmente já não são respondedores, já lá de princípio, pelo corticoide intravenoso, e levam a 50% de colectomia num período de 2 anos, né? E esses pacientes também não respondedores ao infliximab, também, de qualquer maneira, levam aí, às vezes, até essa indicação de colectomia até antes de 2 anos, né? Até no primeiro ano de evolução. E essas novos grupos, né, de novas classes de biológicos, né, aqui representado, né, pela tofacitinib, pelo steclumab e até mesmo pelo vedolizumab, tentam, né, alcançar o alvo terapêutico, né, que é a cicatrização da mucosa e diminuição da colectomia. Mas, né, a autorização, né, oficial para o nosso grupo pediátrico, ele demora para chegar, né? Muito bem, aqui são 2 casos clínicos que eu vou apresentar, só para ter um pouco de emoção aí, falar como se ocorre, né, com o paciente nesse perfil, né? Então, veja, esse é um cenário, né, criado por Breton e colaboradores. No caso 1, é uma menina. Essa menina tem 9 anos de idade, ela tem dor abdominal, diarreia, perda de peso, ela tem o pai dela com colite ulcerativa e traz aí nos exames laboratoriais uma calprotectina elevada e a colonoscopia biópsia compatível com uma pancolite ulcerativa, e ela tem um PUCAI, classificando ela em forma moderada, tá? 45 pontos, né? Lembrando que o PUCAI e os índices endoscópicos e o índice de Mayo, ele conversam bem, tem uma boa correlação endoscópica e clínica com o PUCAI. Então, essa paciente foi escolhido para ela, como início de tratamento, a prednisona, associada ao 5-ASA, oral e retal, e essa paciente foi tomando aí, mas teve uma piora ao longo dos 10 dias e precisou internar, o PUCAI dela subiu, né? Lembro que estava 45, foi para 80, e ela precisou, né, nessa forma grave, entrar no corticoide intravenoso. E aí ela começou com intravenoso, aí ela não melhorou, né, a ponto de, no dia 5, aí, né, ela precisar fazer o escalonamento, né, a otimização para uma segunda classe de medicação. E ela foi, então, para o infliximab, de forma otimizada, tanto em dose como em intervalo. Recebeu 10 miligramas por quilo, na semana 0, 1, 2 semanas, né, e geralmente faz 1, 2, 4 e 5, ele fez 1, 2, 2 semanas, e após 22 dias, né, de evolução, essa paciente, apesar de estar clinicamente respondendo com PUCAI 10, nesse período ela já tomou 2 papas de hemácia, né, então já começa a ficar alerta para um cenário desse. Estava usando azatioprina, prednisona, infliximab, e eles colhem ali o nível sérico, né, de proativo, né, então colhem o nível sérico e dá 18,
nanogramas por ml, esse foi na semana 6, e vejam que aí é considerado normal, né, o nível sérico, se a gente considerar aqueles 15, né, nanogramas por ml que nós falamos anteriormente. Aí já se pensou, olha, não é o mecanismo imunológico com a mediação do fator de necrose tumoral nesse tecido, né? É uma perda de resposta, uma dinâmica, né? Farmacodinâmica. Então, foi suspenso o infliximab e aí ficou, puxa, e agora, né? Porque uma criança, o restante é tudo off-label. Aí tentou-se tracolínio, mantendo o nível sérico aí de 5 a 12 nanogramas por ml. Após um mês, essa paciente piora, tem uma colite aguda grave desta vez, vai novamente para o corticoide intravenoso e uma associação de antibióticos, usando vancomicina, amoxicilina, metronidazol, doxiciclina, e tem uma boa evolução nos próximos 18 dias. Né? Então, após os 2 meses que estava em boa evolução, ela começa a estar ainda em atividade, apesar, né, de estar usando ainda o corticoide, estar usando tracolíneos, e veja bem, aí precisou ser ousado e usar o vedolizumab, né, e foi associado à aferese dos granulócitos monócitos, fizeram muitas sessões. Muito bem, aí, passado 36 semanas, né, então veja aí, praticamente 6 meses, né, o vedolizumab não respondeu, né? Lembram que a gente falou aí que ele começa a ter uma resposta parcial e a partir da 8ª vai até a 16ª semana, mas vejam que já chegou nos 6 meses, ele não respondeu e trocou para um outro anti-TNF, que é o golimumab, né? O golimumab também ele é aprovado para adulto, mas não é aprovado para pediatria, manteve a aferese num período de cada 2 semanas, né? E após 4 meses nesse evolução bem arrastada, né? A paciente precisou de mais 2 internações, teve recaídas, né? Por isso internou, e a falta de resposta, né? Foi após 6 meses, foi suspenso o golimumab e foi, então, tentado o ustekinumab, na dose de 6 miligramas por quilo por dose, e depois, então, foi para 90 miligramas, e ele não usou o intervalo de 8 semanas, ele já deixou direto 4 semanas, porque imaginou, né, que esse paciente é muito grave, a paciente é muito grave, né, e então ficou inicialmente intravenoso, depois subcutâneo, e após 12 semanas ele conseguiu, foi uma resposta muito favorável, o paciente suspendeu, teve a possibilidade de suspender a aferese, né, e entrou em remissão, tanto clínica como bioquimicamente, ganhou peso e ficou tudo bem, né, então esse é um exemplo de cenário. Um outro cenário é um cenário 2, né, do caso clínico 2, dessa vez a mesma idade no menino. Então, ele também tem uma colite ulcerativa, do cólon esquerdo, o diagnóstico também foi pelos métodos clássicos, né, e esse paciente tinha uma colonoscopia, uma biópsia típica, uma elevação da calprotectina fecal, e de PCR, desculpe, tinha um PCR positivo, né, para citomegalovírus, e na mucosa, né, na biópsia, tinha corpúsculos de inclusões do citomegalovírus, né? Então, esse paciente tinha, né, uma infecção superajuntada ali, né, com o diagnóstico de citomegalovirose. Então, esse paciente, ele foi classificado pelo POCAI como moderado, 40 pontos, ele iniciou com prednisona, o 5-ASA, e iniciou, então, o tratamento com ganciclovir. Houve uma piora da doença, precisou uma internação com corticoide intravenoso, e no dia 5 de evolução, esse paciente, ele não respondeu, né? O POCAI dele subiu de 40 para 70, e ele precisou otimizar a dose, né? Ele precisou entrar com o próximo passo, que era o infliximab, já numa dose otimizada, né? E num período também otimizado. E aqui ele também usou 0,1,2, tá? Não usou aquele 0,1,4,5, né? Então, esse paciente, ele fez, né, o TDM, aqui ele fez o TDM na semana 2, e na semana 2 deu 25 microgramas por ml,
a gente tem no nosso, nós não temos guideline do nosso política gerativa pediátrica, ele não fala na semana 2, assim quanto teríamos, nós temos isso bem descrito no nosso guideline para doença de Crohn, mas aquele autor, o Adeducun, ele coloca esse nível de nível sérico na semana 2, 25 microgramas por ml. Então, ele estava com nível adequado, né, usando o infliximab numa dose otimizada já, e não foi alcançada a remissão, né? E, então, o que aconteceu? Olha como é complexo, né, esses casos. Então, ele iniciou antibióticos, né, vários antibióticos, como vancomicina, amoxicilina, metronidazol, doxiciclina, né, e foi, então, adicionado o tacrolimus, tá? 0,1 miligramas por quilo, 2 vezes por dia, né? Vejam que ele não fala nem na parte de descrição o que aconteceu, se ele garantiu que o citomegalovírus desse paciente foi realmente negativado, né? Se ele precisou usar, se ele usou, né, 21 dias, se ele precisou mudar para o valganciclovir, se realmente ele garante que esse paciente ele não estava refratário por causa de ter manutenção do citomegalovir, né? Só com essa observação. Então, ele adicionou o tacrolimus, e nos próximos 14 dias, esse paciente com o tacrolimus, ele houve uma resposta, diminuiu o PUCAI, né, diminuiu 20 pontos do PUCAI, mas sem alcançar a remissão clínica, que seria abaixo de 10, né, e esse paciente foi para vedolizumab, né, usou vedolizumab nessa dose procronizada, mas sem remissão após 24 semanas, né, ele mantinha um PUCAI entre 20 a 40, e aí ele foi suspenso, né? Ele fez o vedolizumab, ele fez um ajuste da dose de tacrolimus, com retirada em alguns períodos, porque a função renal começou a subir, a creatinina começou a subir, e ele precisou receber esse paciente também papa de hemácias, e então foi suspenso o tacrolimus e o vedo, e foi iniciado o tofacitinib, 5 miligramas, 2 vezes por dia, e o paciente teve uma melhora progressiva e completa na semana 20. E depois de 16 meses, né, usando, né, o tofacitinib, o paciente manteve-se em remissão, tanto clínica, né, e também bioquímica, e esse paciente tinha um perfil, assim, lipídico, que pode ser um efeito, né, colateral da droga, que mantinha-se um perfil lipídico normal. Né? Muito bem, então nós vamos passar agora para o próximo grupo, né, a próxima doença, que é a doença de Crohn, né, forma grave pediátrica. Né? Então, como fazemos nesse paciente grave? Né? Também da mesma forma, como nós falamos anteriormente, a escolha do tratamento inicial, ele vai exigir que nós façamos o uso, vamos ver, então, de acordo com a classificação de Paris, qual é o fenótipo desse paciente que está chegando para a gente, né, com uma doença de Crohn grave, né, se ele é um fenótipo inflamatório, se ele é um fenótipo estenosante, se ele é um fenótipo fistulizante, e a gente sempre vai associar os fatores de risco, né, então sempre vai olhar os principais fatores de riscos envolvidos, né, geralmente, um dos principais fatores de risco é atraso de crescimento, né? Úlceras profundas, né? Ou muito extensa, se ele tem uma forma complicada, já fistulizante ou estenosante, né? Esse paciente, ou se ele mesmo não responde, né? O paciente que não responde na indução de remissão na semana 12, né? Então, esse também é o trabalho, assim como teve a retacolite ulcerativa, nós temos o trabalho recentemente publicado de estratificação de risco para o paciente com doença de Crohn pediátrica, né? Então, ele vai ali delinear todo o que faz o paciente ter uma possibilidade de evolução desfavorável, né? E vejam aqui que os principais fatores identificados como não favoráveis que podem levá-lo à cirurgia, né? Preditor de cirurgia é o atraso de crescimento ao diagnóstico, né? Se ele tem um score de -2, isso é um grande fator de risco, né, para a cirurgia. Se ele tem, por exemplo, doença de delgado isolado ou associado colônica, né, quando desses nossos pacientes, né, tem a forma ileal, né, tem uma forma ileal ali
inflamatória, você fala, nossa, esse paciente é só ileal, né? Esse é um paciente muito de risco. Esse paciente, tomemos muito cuidado. Ele, na evolução, ele pode evoluir para uma forma extenuante, né? A gente tem muitos trabalhos falando que a introdução do anti-TNF na janela de oportunidade, né? Bem precocemente, bem indicada com a medicina assim, personalizada, né? Mesmo essa que nós temos atualmente, ela tem a capacidade anti-TNF de proteger esse paciente na forma inflamatória e na forma fistulizante, mas nem sempre ele protege da forma estenosante, né, fibrosante, porque existem já vários genes, né, descritos que são responsáveis, né, por essa evolução aí desfavorável para a forma estenosante, né? E ali também, como nós falamos lá na medicina de precisão dos omics, né? Nós provavelmente vamos usar esses omics lá no futuro, né? Porque existem vários genes já relacionando a evolução desfavorável, né? Tanto em relação genes descobertos na mucosa desses pacientes, né? Nós temos pelo menos 3 trabalhos bem interessantes no grupo pediátrico, descobrir assim genes na mucosa, do qual eu digo, nossa, esse paciente não vai adiantar dar o grupo do anti-TNF, ele não é respondedor ao anti-TNF, né? Então, existe já esse tipo de estudo genético, pelo menos em 3. E um outro que eu gostaria de fazer um parênteses também relatar, é um trabalho que eu achei assim magnífico, que eu não poderia deixar de falar, né? Que é um desses 3 trabalhos, o autor ele coloca ali no título, ele coloca assim, mapeamento, né, celular da mucosa intestinal, do início do diagnóstico do paciente pediátrico com doença inflamatória intestinal e a sua repercussão na medicina na escolha inicial do tratamento com a medicina de precisão. Então, olha que coisa assim mirabolante e maravilhosa, né? Tudo bem, pessoal? Vocês estão vendo? Ou então ficou um pouquinho congelado? Congelou um pouquinho a nossa... Oi? Não, congelou não, tá maravilhoso. Ah, tá bom, que bom, que bom. Fiquei preocupada. Muito bem, então, voltando para cá, né, que eu gostaria de falar, fazer esse parênteses na medicina de precisão e no omics do genoma para o futuro. Voltando para cá, na estratificação de risco dos pacientes com doença de Crohn pediátrica, vejam que isso, não crescer leva ao risco, ter a doença de Delgado leva ao risco, né? Abrir a doença na adolescência leva ao maior risco, né? Se o paciente vai para um fenótipo desfavorável, estenosante ou fiscalizante, leva ao maior risco, sem dúvida, né? De levar a uma cirurgia, né? Não tenho dúvida. O crescimento aqui, mais uma vez, reforçado, a baixa densidade mineral óssea, né? E o paciente que está sempre com a doença cronicamente ativa, né? Muito bem. E aí nós vamos, então, escolher, né? Lembrando que nós estamos, quando classificamos esse paciente para alto risco, né? Ou ele é um B1, ele é uma doença do fenótipo inflamatório, mas ele na classificação de Paris, ele tem uma doença muito extensa, né? Ou ele tem uma úlcera colônica profunda. Esse paciente, a escolha ideal para esse paciente, ele vai direto para o anti-TNF, tá? Ele vai direto para o anti-TNF. Agora, se esse paciente ele é inflamatório, mas junto com uma doença perianal, também de mesma forma ele é considerado de alto risco, né? E ele vai também direto para o anti-TNF com uma combinação de antibióticos e até cirurgia. Uma fístula complexa vai também ser submetido à cirurgia e colocação de sedânicos. Esse paciente já tem uma forma desfavorável, uma forma complicada, estenosante, mas ele ainda não tem uma subestenose ou uma estenose, uma obstrução propriamente dita, ele vai direto para o anti-TNF, e se ele é a forma complicada estenosante com a instalação da dilatação pré-estenose, né, ele já está então subocluído, né, aquele paciente que chega lá no nosso ambulatório e começa assim, ele era uma doença
ileal, começou na adolescência, ele fala, doutora, eu vim aqui fora do dia, doutora, porque eu paro de eliminar flatos, assim, uns 3, 4, 5 dias, minha barriga subitamente distende, eu começo a vomitar, doutora, eu já perdi, num fiscar de olho, em 1, 2 semanas, eu perdi já 5, 7, 10 quilos. Esse paciente, então, ele tem que ser retomado, reavaliado, porque ele está fazendo um caminho para a fórmula fissulizante com a complicação de substenose, e ele tem que ser relevado para uma ressecção intestinal em combinação com um anti-TNF após a cirurgia, né? E lembrem que ele pode fazer essa abertura já, né? Quando chega lá no nosso ambulatório pela primeira vez, na abertura do diagnóstico. E a forma penetrante, né? Que é a forma fissulizante, também é alta, é também cirúrgica, né? Em combinação com anti-TNF, né? Após cirurgia. E depois, então, de fazermos, então, esse planejamento da indução de remissão, a manutenção é a mesma coisa, né? Se ele é grave, logicamente, ele precisou desse nível de tratamento, ele não fica com o tratamento tradicional, né? Ele logo de cara ele vai para o anti-TNF, e ele vai ser associado às tilpurinas, se ele está usando o infliximab, né? Ou o metotexato. E ele vai usar, se ele usar o Mira, ele pode até usar como monoterapia, né? Mas, se um belo dia, se você percebe que ele não está mantendo um nível sério, ele também vai ser o ideal que faça uma comboterapia mesmo, que ele esteja com adalimumab, e o ideal que eu faça tudo isso norteado por uma monitorização terapêutica da droga, né? Então, os pacientes, eles vão usar na manutenção também o anti-TNF associado ao imunossupressor, especificamente se é o infliximab, né? E também passamos sempre, né, assim como falamos anteriormente, esse paciente ele vai ser vigiado, né, assim, bem pertinho, né, que é o STRIDE 2. Esse paciente a curto prazo, né, ele vai precisar melhorar os sintomas, né, e é uma remissão clínica. Nós estamos aí na torcida para esse paciente fazer um PCDAI abaixo de 10, mas é claro que o PCDAI isolado, ele não tem nenhuma evidência, mas nós poderemos fazer pegar outras ferramentas não invasivas no início, né, com STRIDE 2, associando a calprotectina. Vamos, então, ver se esse paciente está diminuindo, né, a calprotectina, idealmente chegando abaixo de 100 microgramas por gramas de fezes, um PCR normalizado, e isso vai demorar entre 2 até 17 semanas na doença de Crohn pediátrica. E a gente já gostaria que a médio prazo ele já fizesse uma retomada do crescimento, né, desse paciente. E também nós temos a oportunidade, né, na sequência, como uma outra ferramenta não invasiva, seria o ultrassom do intestino delgado. A gente poderia repetir, né, quem tem esse acesso, nós poderíamos fazê-lo, né? Mas lembrar que, apesar de ser baixo custo, ser rápido, né? Por exemplo, no Japão, todos os médicos gastroenterologistas, né? Principalmente os de adulto, eles têm já, assim, o ultrassom portátil, né? No seu bolso, né? No seu bolso do seu jaleco, né? Não precisa de contraste, não precisa de sedação, mas precisa de um grande treinamento, né? Então, a minha, vamos dizer, expectativa, né, é que nossos queridos gastroenterologistas pediátricos começam a adquirir essa experiência, né? Nós temos a doutora Marjorie, né, que é uma gastroenterologista da Unifesp. Ela fez um curso fora com esse tema e ela é uma grande defensora, né, do uso não invasivo, além do PCR, além né, dos índices de calprotectina, você usar essa outra ferramenta, né? E aqui nós temos esse exemplo no cenário aí que foi publicado no nosso último consenso recente de doença de Crohn pediátrica, dizendo que esse menino aí nessa figura de ultrassom, portador de doença de Crohn, ele tinha um espessamento, né, da parede da alça do delgado, né, e sempre que maior que 2,5 milímetro, significa que ele não está indo bem, ele não está conseguindo desinflamar essa parede, né, da alça do intestino. Então, veja, é um grande avanço também, é uma grande ferramenta. E aqui, só para nós lembrarmos,
que devemos também associar, né, o TDM na semana 6, e na semana 6 nós usamos, então, o nível sérico do infliximab maior ou igual a 15 microgramas por ml. É claro que existem variações, esse é o que está descrito no nosso último consenso, né, publicado pelo Van Hevelen, né, em 2021, né, doença de Crohn pediátrica, mas, por exemplo, eu já participei em aula da doutora Mara Dubinsky, e ela fala num nível de 18, né, microgramas por ml na semana 6, né? Então, isso é bastante variável, e ali, em relação aos valores de nível sérico posteriores, né, na 14ª semana e também aí na manutenção, neste consenso, ele recomenda no fenótipo inflamatório estar maior que ou igual a 5 microgramas por ml, e na forma fistolizante que esse nível sérico seja maior, de 12,7 microgramas por ml, né? Muito bem, aqui é o valor do anticorpo, né? Se neste kit da Lisa Tracker, os valores de anticorpo anti-infliximab são considerados significativos acima, né, de 200 nanogramas por ml, e aí não teria como eu continuar usando o infliximab, né, nessa situação, porque o paciente fez uma perda de resposta imunogênica, né? E aqui, em relação ao adalimumab, nós temos, então, que o nível sérico poderia ser feito, se foi uma indução com adalimumab, um nível sérico maior ou igual a 7,5 microgramas por ml na semana 4 ou na semana 8. Geralmente se indica na semana 4. E aqui, só repetindo aquele slide da doutora Ana Griffith, que ela colocou no estudo dela, né, dizendo aí também, né, reforçando que nesse estudo do Papa Mitchell ele coloca 15 microgramas por ml na semana 6, e aí para a adalimumab ele coloca semana 6 um nível diferente, né? Ele fala 15, e depois da semana 12 ele considera para a adalimumab maior ou igual a 12,5 microgramas. E ele fala, então, de diversas outras maneiras proativas de seguir esse paciente na manutenção. E nós não temos, reforçando, quando repetiremos esse TDM, de forma proativa, né? Então, o trabalho de Portugal recomenda a cada 6 a 12 meses, ou de uma forma reativa, né? Quando o paciente está tendo perda de resposta e com sintomas, você faria, então, imediatamente, né? Antes de administrar a dose, para você ter um raciocínio melhor, né, do que fazer, qual seria o próximo passo, que esse é o objetivo, né, da monitorização terapêutica, né, saber ter tomada de decisão com mais objetividade, né, vale a pena eu otimizar, vale a pena eu diminuir o intervalo, aumentar a dose, vale a pena eu associar o imunossupressor, porque ele está com um nível sérico baixo de anticorpo e não está com o nível adequado do nível sérico, né, mas tem um anticorpo que não é tão alto, ou não, né, ele tem um nível sérico adequado, mas ele está com atividade, então ele não perdeu a resposta de uma forma chamada farmacodinâmica, né, então ele tem que trocar de classe. Então, esse mecanismo, o TDM, ele ajuda muito a tomada de decisão com mais propriedade. E aqui eu quero passar para reforçando que, infelizmente, nós não temos, né, no grupo pediátrico uma comparação, né, de efeitos, né, do infliximab comparado com o adalimumab em termos de eficácia. Mas existem 2 trabalhos nesse sentido, chamado head to head, né, quando comparam duas drogas, né, a sua eficácia, são trabalhos em adultos, né, como nós falamos, não tem em criança, e que ambos os trabalhos, né, um deles não tinha experienciado ainda o anti-TNF, né, era virgem naive de anti-TNF, e o segundo já tinha experienciado,
Foi, então, uma troca para outra, na mesma classe, né, mas para outro anti-TNF. E eles não viram nenhum tipo de diferença significativa, né? Ambos tiveram taxas de remissão livre de corticoide, né, com um sucesso, né? Mesmo observando aí esses pacientes em 1 ou até 2 anos nesses trabalhos, nesses 2 trabalhos. E aqui, num trabalho de Laffolle, né, recentemente publicado, ele vai falar sobre aquilo que nós estávamos falando lá no início, que é super importante nós falarmos na escolha do tratamento, pensarmos, né, nos riscos, né, nos fatores de risco de evolução desfavorável, né? Ele chama de POPO, né? Ele coloca esse tipo de nome, né, abreviado, né, nesse trabalho aí alemão-austríaco. O que ele fez? Ele nada mais fez que seguiu aí, ele pegou a corte dele, né, do serviço deles, né, e ele foi avaliar quem eram os pacientes que apresentavam aí doença de Crohn pediátrica, né, e quem eram esses pacientes? Eles tinham fatores de risco, né, para a evolução desfavorável. E aí eles foram avaliar, eles classificaram 3 POPs, né, que são fatores de risco para a doença desfavorável na doença de Crohn. Ulcerações colônicas profundas, doença persistente, doença extensa, atraso severo do crescimento, osteoporose severa, uma forma mais complicada, estenosante, penetrante, e a doença perianal. E eles avaliaram aí, foram acompanhando, pegaram aí os pacientes, aí num período bem longo, né, de 15 anos, né, os pacientes teriam que ter pelo menos 2 anos, né, de acompanhamento, pelo menos 15 visitas, né, ambulatorial, e eles viram que pelo menos aí 65% do grupinho da corte deles tinha pelo menos um POPO, né, um preditor de evolução desfavorável, né, e que o grupinho que mais tinha são os grupinhos abaixo de 6 anos, tinham mais prevalência ali dos POPos, né? Então, ele é compatível, né? São os pacientes que têm maior dificuldade, né, no tratamento, né? Então, eles concluem que no grupo deles, né, a presença de fatores, né, de prognósticos desfavoráveis são muito frequentes e devem ser, então, observados e devem ser destacados e identificados para que se escolha o melhor tratamento para esse paciente, né? Como nós vimos, eles são considerados graves e a escolha vai ser muito mais, colocando ele em gravidade, ele vai rapidamente para os anti-TNFs, né? Muito bem. E esse paciente, então, como nós falamos, ele vai chegar aí à evolução, continuando a vigiá-lo no nosso ambulatório, e aí entre mais ou menos 3 a 6 meses, ele tem que já começar no STRIDE 2, recuperar o seu crescimento, e entre 9 e 12 meses ele tem necessariamente que levar a cicatrização da mucosa, e principalmente, né, uma coisa que o STRIDE 2, ele está colocado aqui nesse gráfico, mas foi porque eu acrescentei, mas o STRIDE 2, ele ainda não coloca, né, a qualidade de vida, né? Então, recentemente, há mais ou menos 2 semanas atrás, nós tivemos um encontro, né, com o GDIB, com o grupo de estudos, né, da doença inflamatória do Brasil, e encontramos várias pessoas de vários estados, né, e foi só sobre esse tema, né, a qualidade de vida no paciente com doença inflamatória intestinal, e o que foi muito discutido, praticamente esse foi o tema de um dia inteiro, né, foi a qualidade de vida nesse paciente, e que o próximo passo deve se incluir, né, no STRIDE 2 a qualidade de vida, e nós não temos ainda um score de qualidade de vida, assim, vamos colocar esse score, o outro score, e qual faremos ainda isso para o grupo pediátrico, mas eles devem ser utilizados e valorizados, porque é muito importante, né, tanto considerar o que o paciente, propriamente dito, quando é uma criança maior, um adolescente, o que ele está achando, né? Ouvirmos esse paciente, né? O que você está achando? Você acha que você é um menino, é um adolescente que já está conseguindo fazer tudo
que os seus colegas da sua idade, que não têm doença inflamatória intestinal, estão fazendo no seu dia a dia. A gente tem que valorizar essa qualidade de vida, né, desse paciente, perguntar para os seus familiares. Então, vejam que os familiares, né, e quando possível o paciente, ele deve participar das decisões no momento da escolha e em todo o processo evolutivo. Então, isso levando uma cicatrização da mucosa, né? O score endoscópico, nós teríamos que fazê-lo, né? Nesse período aí de pelo menos um ano, levando um score CCD endoscópico menor que 3, né? Ou seja, ele tem que ter desaparecimento das úlceras, né? Nessa mucosa, recuperar o crescimento, né? Isso depende da droga, né? Mas a gente imagina que tem que alcançar entre 13 a 24 semanas, né? E sem dúvida, quando vamos atingir aí nesse final de primeiro ano, e o futuro provavelmente vai ser uma cicatrização transmural, do qual aqui não caberia usar, a gente usaria assim uma ferramenta de imagem, né? E a melhor imagem aqui seria a imagem mesmo, por exemplo, por ressonância magnética, né? Muito bem, e aqui, lembrando que esse paciente, ele está nessa evolução, né? Estamos acompanhando esse paciente e ele está reclamando, né? Ele está reclamando que a doença de Crohn está ativa, ele não está indo bem, os familiares dele também reclamam, apesar do uso do anti-TNF, né? O ideal é que fizéssemos um TDM reativo, né? De preferência, e se esse vem valor de manutenção normal, né? Vejam que lá eles colocaram aí, né, pelo menos 7,5 microgramas por ml, se for uma forma fistulizante, mais que 12,5, né, microgramas por ml. E se está na média, e ele está aí no mínimo na média ou acima dela, não, então nós temos que dar um alerta. Olha, houve uma perda de resposta farmacodinâmica. Então, não é um mecanismo anti-TNF, nós temos que trocar para outra classe de biológico, né? Aí entramos naquele nossa saia justa, porque é uma situação de off-label. Ou se o paciente está muito baixo, né, esse nível sérico, e se ele não tem a presença do anticorpo, né, houve uma perda de resposta farmacocinética, devemos que escalonar esse anti-TNF. Se há a presença do anticorpo, mas o título está baixo, nós também fazemos a otimização desse anti-TNF, né? E se o título está muito alto, eu teria, né? A gente tem que fazer essa medida heróica e tentar, né, esticar ao máximo, poderíamos trocar do infliximab para o adalimumab, por exemplo. Muito bem, né? Então, e às vezes, né, estamos com tudo isso, o paciente não está melhorando, ele tem uma falha em alcançar, né, mesmo após a otimização, o paciente perdeu a resposta, não está respondendo dentro da classe anti-TNF, nós teríamos que passar para o ustekinumab ou vedolizumab de uma forma off-label. Isso é um grande problema. Nesse contexto, o autor Breton, né, ele também foi reunir os artigos que tem em relação ao uso do ustekinumab na doença de Crohn pediátrica, né? Então, ele reuniu aqui 3 trabalhos, e o que ele conseguiu, né, em remissão clínica, né, conseguir um CAI aí abaixo, um PCD aí abaixo de 10, né, melhora clínica, idealmente associando a PCR e a calprotectina, né, porque o PCD aí é um marcador clínico muito frágil, né. Ele conseguiu aí uma remissão clínica em torno de 24%, né? Veja que é baixa, né? E que a nível de evolução desse paciente, em termos de semana 52, quase aí um ano de evolução, esses pacientes atingiam no máximo uma remissão clínica em 60% dos casos, tá? E em relação ao vedolizumab, quando ele usou o vedolizumab, o que ele encontrou? Então, ele reuniu aí pelo menos esses 4 trabalhos, né, com doença de Crohn, usando o vedolizumab, e a remissão clínica, né, vejam que todos os pacientes, né, na grande totalidade, já tinham experienciado, né, o anti-TNF, é óbvio, né, porque é um off-label, e eles conseguiram, na semana 14, uma remissão clínica que foi no máximo de 42%, né, e o autor Conrad, né, que fez ali um acompanhamento aí
durante aí até um ano, ele viu que ele apresentava na corte dele uma resposta sustentada em 80% dos pacientes. O outro autor, o Johnson, ele foi avaliar, né, a remissão endoscópica e histológica, e endoscópica, na semana 49, ele conseguiu uma remissão endoscópica em torno de 50% e remissão histológica em torno de 42%. E agora está chegando no fim, vocês já estão bastante cansados, né? Mas vamos lá, está terminando, eu prometo, e falar desse tema que já foi comentado, né, no nosso último ESPGA, né? E esse autor, a Kristina Obger, né, da Noruega, ela cita, né, nesse artigo, que é um único artigo que está mais que eu consegui para apresentar aí na nossa aula, a combinação de biológicos na doença inflamatória intestinal grave, né? Que é um tema assim bastante polêmico, né? Porque a gente preza muito a segurança, né? E nós não temos estudo de segurança, né? Neste item, né? Mas é um centro de referência, esse centro da Noruega, e eles fizeram um estudo, né? Reunindo aí entre 2014 e 2020, conseguiram 13 pacientes nessa situação, né, de usar combinação de biológicos, ou eles combinaram anti-TNF com VEDO ou anti-TNF com Stecnumab. E a indicação foi porque o paciente tinha uma doença severa, né, com perda de resposta ao anti-TNF, né, já tinha passado, inclusive, para vedolizumab e não respondia, né, ou era um paciente que estava usando anti-TNF e começou a apresentar uma psoríase, né, muito, muito grave, né, chamado assim de uma psoríase paradoxal, né, que é um efeito assim, toma um remédio e acaba tendo um efeito colateral inesperado e muito grave, não respondedor ao tratamento tópico da psoríase. Então, de 8 pacientes com infliximab, que associou ao vedolizumab, esses pacientes 4 deles responderam e 4 não, foram para colectomia, né? A maior parte que respondeu eram da colite ulcerativa. E o outro grupinho que associou o infliximab com o Stecnumab foram 5 pacientes, né? E ele fala que todos esses 5 pacientes, eles tiveram uma boa resposta, né, do que motivou, né, esse uso, que é conseguir controlar a psoríase, né? Então, houve uma melhora. Ele fala que entre 9 de 13 pacientes houve uma remissão e controle do efeito colateral do anti-TNF, não teve efeitos adversos sérios, mas necessita uma avaliação de segurança a longo prazo. Olha, eu só coloquei aqui para vocês terem uma ideia, no primeiro ali quadro, ele faz o grupinho ali que usou com o vedolizumab, né? E aí ele coloca quanto tempo foi a duração. Veja que a duração máxima foi 34 meses, né? Porque é temeroso mesmo, né? Em termos de segurança, né? E aí, depois desse período, vejam que houve uma mudança de estratégia, né? Porque houve esse desfecho que nós falamos. Então, vejam que 4 deles ficou só com vedolizumab, monoterapia, e 2 conseguiram ficar como monoterapia com infliximab, tá? No quadrinho de baixo é o quadro que são os 5 pacientes que reuniram anti-TNF com o Stecnumab. Aqui vocês vejam que ele não fala, né, quanto tempo ele utilizou não deu esse detalhe, né? Mas quando você vai olhar no texto, tem paciente que usou como terapia 7 anos. Eu fiquei surpresa, né? Muito bem. E aí, depois que aconteceu tudo isso, né, veja bem que aqui um dos pacientes, ao invés de tomar infliximab com o Stecnumab, ele mudou para adalimumab com vedolizumab. O outro paciente ficou só com infliximab com imunossupressor, né? O outro paciente ficou só com monoterapia com Stecnumab, o outro ficou só com infliximab, monoterapia, e o outro ficou só com vedo monoterapia, né? Então, veja que é uma coisa assim, não se tem uma intenção de ficar para o resto da vida com a comboterapia com 2 biológicos, obviamente, né? Ainda mais com essa ressalva de não ter estudos de segurança, né? Então, quanto menos imunossuprimir nosso paciente, mais seguro estamos fazendo para o tratamento. E aqui são as mensagens finais, pessoal. O tratamento da indução e manutenção, da indução da doença inflamatória intestinal, seja colite aguda grave,
doença de Crohn, ou retocolite grave, ou as outras formas, e todas as maneiras devem ser individualizadas, né? Sempre levar em conta os fatores de risco, né? Utilizando tanto para a colite ulcerativa como para a doença de Crohn, para a gente, então, classificá-lo, né? Se ele tem risco alto, se ele tem risco médio, se tem alto risco, para programarmos o melhor tratamento. E fazer, né, aplicar o STRIDE 2, que é a monitorização do tratamento a curto, médio e longo prazo, né, utilizando tanto dados clínicos e bioquímicos, né, e também de exame físico, se o paciente está crescendo, né, e principalmente a gente gostaria muito de associar um score de qualidade de vida e também na semana, lá, chegando ao final de 9, 12 meses, fazer a avaliação de cicatrização da mucosa, né? Há, sem dúvida, um aumento do portfólio dos biológicos, que, embora a maior parte é off-label. A combinação de biológico é uma interrogação, ainda não há uma necessidade de ver essa segurança, né? E o futuro, sem dúvida, a aplicação da medicina de precisão para individualizar os cuidados da doença inflamatória pediátrica. Muito obrigada, pessoal.